Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo mais uma vez a mais uma manchete do canal Teolic. E dessa vez eu não queria trazer de verdade esse tipo de notícia porque envergonha o evangelho, tá? Se não é cômico, tá? Porque é trágico, tá? Mas é algo que envergonha, apesar de ser algo em que pode causar até risos, né? E outras pessoas acharem engraçado por ser cômico, mas ele é trágico, ele envergonha o evangelho, porque tem pessoas que estão se utilizando de cargo de pastores, bispos ou da mesma categoria para poder se promoverem. E há uma denúncia séria feita aí contra um bispo que foi flagrado nas ruas, tá travestido aí de mulher e dizendo que era uma investigação. A gente vai entrar na reportagem para entender o assunto, tá? E o que é que está acontecendo, essa grande repercussão nas redes sociais. Você mal tem tempo de poder diluir e de esmiuçar um tipo de reportagem, você mal absorveu aquela, já está vindo outra. Então é uma avalanche de notícias e infelizmente notícias ruins que acabam manchando o evangelho de Cristo, e essas pessoas pagarão por isso, porque é muito importante nós preservarmos a integridade do evangelho e termos respeito, porque não é uma ação, não é uma instituição humana, mas sim divina. Então, aguarde aí, roda a vinheta que a gente vai direto para o que interessa, pessoal. E é isso aí, meus queridos, a paz de Cristo mais uma vez. É uma notícia que a gente não sabe se dá risada ou se a gente fica sério, porque é incrível. Tem cada dia que passa é uma notícia mais cabeluda do que a outra. E isso, de certa forma, parece uma piada, mas envergonha o evangelho. Me desculpe a expressão, muitas vezes aqui a gente querendo dar risada, porque fica difícil você dar uma notícia como essa. A gente abre os jornais, principalmente os jornais online, onde você tem uma diversidade muito maior de acesso às informações, né? E eu fiquei horrorizado com isso. Eu falei, não, eu preciso falar sobre isso, né? Porque apesar de ser cômico, né? Muito cômico, e a gente precisa dar essa notícia que tá lá no Fuxico Gospel, tá certo? Lá no Fuxico Gospel, e a gente vai falar logo sobre essa reportagem, e o título ele choca, né? Pastor é flagrado de calcinha e peruca, e vídeo viraliza. Então a gente vai entrar aí na mensagem, nessa reportagem, e verificar qual é o conteúdo disso. Então eu quis ler na íntegra com vocês, porque eu achei muito interessante. Religioso afirma que se vestiu de mulher para realizar uma investigação. Olha isso, pessoal, uma investigação pessoal, e que não cedeu à tentativa de chantagem. Então a gente vai entender aí o que é essa chantagem. Aqui tem 3 fotos do camarada aqui. Camarada não, né? Mas a pessoa que se diz um pastor. E, gente, é lamentável. Nossa, gente, é lamentável. Olha, isso aqui, na mão dessas pessoas que adoram fazer chacota, isso aqui é um prato, né? Vamos lá. O vídeo de um pastor de calcinha e peruca caminhando próximo a um bar em Goiânia gerou grande repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira. As imagens mostram o homem identificado como Bispo Eduardo Costa usando roupas femininas e peruca loira. Eu não chamo nem de bispo nem de pastor, porque isso é uma ofensa à categoria, digamos assim, ao nome, à instituição. Não vou nem falar categoria, porque isso é uma instituição divina, né? Pastor, de pastorear ovelhas, de pastorear pessoas. E isso é lamentável. Nossa, vamos lá. A gravação foi divulgada pela página aqui, abre aspas, Goiânia 1000 Graus, e, segundo a publicação enviada por uma seguidora, a denúncia alegou que o religioso costuma permanecer na porta de bares no setor de Urias, Magalhães, na região norte da cidade, e declarou que ele, abre aspas, usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Então aqui a gente está abrindo aspas aqui para essa pessoa que fez essa denúncia.
E ele já tem o costume de fazer isso, então a gente entende porque é uma coisa regular, segundo a reportagem, tá certo? Nos comentários, alguns internautas disseram reconhecer o pastor e relataram que situações semelhantes já teriam ocorrido no passado. Então ele já, né, ele já gosta de fazer esse tipo de prática. Uma pessoa afirmou, abre aspas, na época eu trabalhava para ele, a esposa dele, que hoje é ex, pegou ele de vestidinho vermelho perto dos motéis. Meu Deus, cara, Jesus. Foi o maior barraco. Eu vi tudo. Olha aí, cara. Outro comentário mencionou supostas dívidas trabalhistas deixadas por ele. Aqui é um tremendo fuxico mesmo aqui, ó. E isso é pesado, porque mancha a imagem do evangelho, né? Isso aqui expõe ao ridículo. Me perdoem até, às vezes a gente dá risada, porque é uma coisa cômica. Mas isso aqui são revelações, né? Que acabam causando um transtorno no evangelho. Porque o evangelho ele é sério, gente. E aí você vai pregar, né, evangelizar, e aí você acaba ouvindo piadinhas a respeito disso, porque as pessoas de má fé vão se lembrar disso, o diabo vai fazer com que essas pessoas joguem na cara, né, esse tipo de situação, né? Eu já estava aqui fechando, digamos assim, a minha redação para produzir vídeos mais para outros dias, e aí, olhando na internet, pum, me cai isso aqui, ó, no colo, e imagina que horror. Eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Não para tirar chacota, mas para trazer à tona, né, e mostrar para vocês que, infelizmente, para muitos, a igreja virou uma espécie de empresa para angariar dinheiro, né, e, ao mesmo tempo, manchar o evangelho, né, porque não pode ser chamado de uma igreja, ou então a gente não vai nem culpar os membros, mas não pode se chamar isso de pastor, dar um título de pastor num nome tão bonito, né, a uma instituição criada por Deus, mas que está sendo ocupada por pessoas que cometem pecado, são lobos em pele de cordeiro. E olha aqui, ó, o que diz o pastor. Agora vamos ver o que ele tem a dizer em sua defesa, quais são as suas declarações, né, sei lá, de que forma que ele espera refutar isso, porque contra fatos não há argumentos, né, e tem as imagens. Então vamos lá. Com a repercussão do caso, Eduardo Costa gravou um vídeo ao lado da esposa missionária Valquíria Costa, explicando sua versão. Segundo ele, o uso da calcinha e peruca foi parte de uma investigação para localizar o endereço. Mas você não precisa de vestir de peruca e de calcinha. Isso está mais parecendo para pessoas que, né, se prostituem, né? Abre aspas, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar o endereço, mas aquele short ali é bem diferente, né? Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir, declarou. Nossa, gente, e o ser humano é triste, e aí já tem um outro querendo se beneficiar da situação e da desgraça do outro. Olha, meu Deus. O pastor contou que a pessoa responsável pelas imagens exigiu um pagamento até o meio-dia do dia 11, né? O dia em que, inclusive, surgiu a reportagem, 11 de agosto, para não divulgar o vídeo. Ele disse que decidiu não pagar e que sua esposa já sabia sobre a investigação, embora não conhecesse todos os detalhes. Que a investigação estava parcialmente em sigilo, né? Meu, você vai fazer a investigação, não é assim que faz, pelo amor de Deus, né, cara? Ninguém aqui Olha, quem é que vai acreditar nisso? Misericórdia, até meu filho de 9 anos, olha, não acreditaria num negócio desse. O religioso afirmou ainda que o caso configura tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem. Até o momento, não informou se registrou boletim de ocorrência sobre a suposta extorsão. Então, isso aqui vai gerar, com certeza, muitas... vai repercutir muito, isso aqui vai gerar processos, né? Mas alguém que sai em público vestido desse jeito não pode esperar que as pessoas não vejam isso, né? Até porque, a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, né? Que você se torna um pastor e você começa
direcionar a gerir pessoas, né, a gerir uma igreja, você se torna uma pessoa pública, porque a igreja é um ente público, né, sem fins lucrativos, mas você trabalha com o público, então você não pode falar, ninguém pode me filmar, né? Até porque isso é interesse das próprias pessoas, caso de repente haja desconfiança de que esse pastor esteja usando, né, de má fé, né, a instituição e o cargo de pastor para se promover e tirar dinheiro das pessoas. Então isso também, além de pecado, é crime, né? Isso aí pode se encaixar como um estelionato, digamos assim. Você, né, um estelionato, digamos assim, religioso, porque você está usando da fé e da religiosidade das pessoas, da crença, para se promover e tirar dinheiro, essas coisas, né? E há N situações em que pessoas fazem isso, né, por meio de pregações, para poder falar para as pessoas que vai receber de Deus isso, vai receber aquilo, profecias e tudo mais, né? Mas coisas falsas, profecias de púlpito. Então a gente vê isso, não é uma coisa que começou ontem. Há muitos anos isso vem acontecendo, mas não numa escalada tão grande como agora, né? E num nível tão alto, né? Uma coisa tão escrachada assim, né? Então essa reportagem aqui, ela é bem curtinha, eu já estou acabando aqui, mas gente, é interessante e nós temos que ficar de olho, tá? Às vezes é como eu falo, às vezes eu não quero nem assistir televisão, ou então nem abrir o site, porque se você abre, você vai encontrar uma coisa mais cabeluda do que a outra, né? Em termos disso. Aqui tem as fotos da rede social. Ele tá aqui, ó, Fuxico Gospel Oficial, e ele veio a público para dar explicações a respeito dessa suposta investigação que ele estava realizando, mas a gente sabe que isso não refuta, né? E tá bem claro o que foi que aconteceu. Mas, gente, é algo sinistro, né? A gente vê isso aqui. Não sou aqui para poder fazer uma coisa pejorativa, crítica. É que não tem como a gente, né, não se comportar de outra forma quando vê coisas assim. Eu fico triste porque é o evangelho que está aí em jogo, né? Então, tudo que está envolvendo o evangelho, eu tô aqui para poder trazer para vocês, tá certo? Gente, tome isso como exemplo, né? E eu até aconselho que os próprios membros investiguem-se, confiem no seu pastor, mas confiar, aquela história de confiar desconfiando, né? Não o julgue, mas peça a Deus para que revele. E Deus fala que o escândalo na igreja, ele acaba acontecendo para que se revele o pecado e para que essa pessoa seja afastada, tá certo? Para que não use de má fé para enganar pessoas humildes, tá certo? Então, e é aquela coisa, história, mentira tem perna curta, minha mãe sempre me falava isso, mentira tem perna curta e uma hora a casa cai. E eu fico pensando como é que uma pessoa que era para ter uma maturidade como esta acaba se submetendo a isso, né? Achando que ninguém vai reconhecer aqui. É um negócio decadente, né? Tá certo, pessoal? Um grande abraço, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e que as consolações do Espírito Santo façam parte do seu dia a dia. Fica com Deus, um abraço e esperamos, né, não ver coisas assim, dessa natureza. Até mais. Foi.